Olá, aqui é o seu palestrante José Rodrigo, entrevista Papo de Líder. Hoje nós vamos conversar com um personagem muito importante na vida da liderança das organizações. Pois é, estou aqui com Carlos Alberto Cunha, Carlos que é gerente operacional, gerente geral de uma organização que trabalha com produção de energia, geração de energia, processos de geração de energia. E Carlos Alberto vai conversar conosco hoje sobre o que? Liderança, como sempre, né, gente? É claro. Então será um papo muito legal. Tenho certeza que você vai aprender bastante com o Carlos Alberto. Fica atento, fica atenta, porque essa entrevista aqui vai dar muito pano para manga aí para sua vida pessoal, para sua vida profissional. Carlos, obrigado, viu? Valeu, Rodrigão. Estamos Carlos, aqui para contribuir, cara. obrigado mesmo, e vai ser uma honra nós conversarmos aqui para os líderes do canal, para todos aqueles que desejam aperfeiçoar sua liderança, né? Deixar sua liderança mais dedicada às pessoas e aos resultados, principalmente. Então, vamos conversar bastante aqui. Carlos, conversa com o pessoal sobre quem é Carlos Alberto, a sua trajetória, como foi que você chegou no posto que você está hoje, as histórias que você viveu e que trouxe você até aqui. Um grande abraço. Perfeito. Bom, meu nome é Carlos Cunha, eu sou engenheiro elétrico e eletrônico de formação, trabalho no ramo de energia já há 16 anos, embora antes dessa experiência no ramo de energia já tenha algum tempo de experiência também na indústria de forma geral, né, mais voltado para a área de elétrica e automação. E desde que eu ingressei nesse ramo de energia, né, mais especificamente no setor termoelétrico, então hoje eu gerencio uma equipe em uma planta termoelétrica aqui em Pernambuco, e uma equipe multidisciplinar formada aí por técnicos, engenheiros, técnicos de segurança, então várias áreas de atuação necessárias para um processo de uma planta térmica, uma planta termoelétrica, né? Maravilha, maravilha. Então, antes da formação de engenharia, eu já tinha uma formação técnica que foi através da qual eu ingressei aí nesse ramo de energia, né? E progredindo na carreira, né? Tendo certeza de ter sido vocacionado para essa área, né? Porque eu acredito que a vocação é algo muito importante, que a gente tem que buscar essa vocação. Acho que a gente pode conversar um pouco mais adiante sobre a questão da vocação, né? É importante porque no trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida, não é só durante aquela máxima de eu trabalho 8 horas por dia, então não é só isso. Se você for observar toda a sua vida desde o nascimento, toda a sua parte produtiva, então você vai ver que de fato a maior parte da sua vida você faz voltado para um trabalho, não necessariamente numa empresa, É mas verdade, voltado para um trabalho. Então, é verdade. nesse aspecto é importante a vocação, E sem né? dúvida. É importante de que você tenha certeza de ter escolhido uma profissão na qual você tenha sido vocacionado, né? Maravilha. Então isso é importante. Não adianta você estar trabalhando em algo que você não tenha prazer naquilo, né? Estar vocacionado e sentir prazer no que faz não significa que você vai ter em todo o tempo prazer. Vai ter momentos que você vai ter problemas. É como no casamento. Então, no É, casamento você não é flores todo o tempo. toda hora, Então, exato. assim também num trabalho vocacionado vai ter momentos que você vai enfrentar dificuldades, né? Mas é importante de que pessoas às vezes no início de suas carreiras, ou jovens às vezes me procuram, até pessoas da família também, sobre essa questão da vocação, o que é que a gente poderia aí recomendar para que uma carreira que a pessoa viesse a seguir, né? Claro, você tem que olhar o mercado presente, o mercado futuro, mas não pode negligenciar a questão da vocação, né? Maravilha. Olha Então, aí, tá isso é vendo importante. vocês? Vocês que são estudantes, são universitários, estão ingressando no mercado, que estão desejando liderar, até porque hoje
muitos jovens que estão aí entrando no mercado de trabalho através de estágios, enfim, muitos já estão com a cabeça voltados para ter uma carreira longa, né? Sim. No que gosta e liderando. Então, olha aí o Carlos Alberto falando. Você observa a sua vocação como sendo a sua verdade, né, pessoal, a sua verdade de vida? Poderosa essa orientação, E a cara. liderança, por mais que que você precise, seja necessário desenvolver, tá? Através de treinamentos enfim, várias ferramentas que podem te auxiliar, mas você vai ter que começar lá de trás. Então, primeiro você vai ter que ser liderado, vai ter que aprender a ser um bom liderado, né? Para que você venha a desenvolver aí as ferramentas de liderança. Então, eu não conheço nenhum bom líder que não tenha sido um bom liderado, né? Então, isso é uma coisa fundamental. Isso é uma coisa é, primordial, né? Então, é, liderança, né? Embora o foco da nossa conversa seja esse, mas tudo vai despencar na questão da liderança, né? Mas se você não desenvolver ao longo da sua carreira é, essa questão de ser um bom liderado, dificilmente o camarada vai sair de uma faculdade e vai se tornar um líder Verdade. sem que antes ele não tenha tido toda uma experiência aí de ter sido um bom liderado e o mais importante, ter tido bons exemplos de liderança em sua vida, né? Então isso é um outro aspecto também muito importante. Então Você teve nós precisamos. na sua carreira, possivelmente, bons exemplos de Sim, liderança e você deve ter tido experiências como liderado que fizeram você chegar até com aqui, né, cara? certeza, né? Então nós precisamos ter modelos, né? Então as pessoas seguem modelos. Então, um bom líder, ele, embora a gente possa aqui discutir sobre toda aquela questão dos estilos de liderança, tudo isso é importante, né? A gente precisa progredir e aprender sobre essa questão dos estilos de liderança, os métodos de aplicação dos estilos de lideranças, né? Mas as pessoas, por mais que a gente fale sobre estilos de liderança, o mais importante é o exemplo. Então, por isso que eu sempre julguei isso muito importante, porque as pessoas procuram exemplos a serem seguidos, né? Então, o líder ele precisa ser um bom exemplo, né? Repito, por mais que a gente venha a discorrer aí sobre estilos de liderança, mas as pessoas procuram exemplos. Então vai ter momentos que o líder vai ter que empregar é, qualquer estilo que seja de Aham. liderança, mas as pessoas vão buscá-lo como exemplo, Por exemplo. né? E é verdade, hoje nós temos um quadro nas organizações de maneira geral, empresas, igrejas, organizações filantrópicas, enfim, onde existe uma crise realmente de exemplo, né, de modelo, que você falou aí é fundamental. Na família principalmente também, não é, É Carlos? verdade, Um é pai de verdade. família, né, que você também é pai, você sabe que o quanto que isso é importante e é fundamental. O que você acredita que os líderes hoje, dentro dessa questão de modelo, devem se preocupar? Atitude diária, seu comportamento pessoal, não é? A forma Olha, como se conduz as pessoas. sim, tudo isso é importante. Agora, você não pode esquecer também que você trazendo para uma organização, por exemplo, para uma empresa, você é contratado para gerar resultados, né? Então, isso para para a liderança da empresa, né? Para os seus para a diretoria da empresa, ela quer resultados. Então, por mais que às vezes uma empresa ou outra tenha uma certa identidade, né? E aí ela busca com que os seus líderes procurem assumir a identidade da empresa, Uhum. né? Mas o que ela quer no final são os resultados. Sim. Então, por mais, a depender do tamanho das empresas também, né? Mas por mais que um líder ele tenha um estilo diferente daquele que é, digamos,
majoritário na empresa, Sim, mas a empresa quer resultados. sim, Então, muitas vezes as empresas não estão, muitas empresas, né? Quando essa questão da identidade não é tão forte, elas não estão muito preocupadas com o estilo dos líderes especificamente. Quer dizer, uma empresa pode ter lá vários líderes de vários setores e cada um vai ter o seu estilo sim, diferente. perfeito. Muitas vezes as empresas não estão tão preocupadas em que Aham, todos os líderes tenham o mesmo estilo, a mesma identidade. Né? Existem corporações que têm um instinto de identidade muito forte. verdade. Né? E aí, para essas organizações, muitas vezes elas procuram com que toda a sua liderança procurem ter aquele mesmo estilo, aquela mesma. Mas isso é em algumas empresas que têm esse instinto de identidade muito arraigado, né? Legal. Em outras empresas não. Então, muitas vezes ela não está tão preocupada em que os líderes todos tenham o mesmo estilo. Então, na verdade, até se estimula essa questão da não seria bem a palavra que eu gostaria de usar, mas vamos lá, diversidade de estilos, Aham, tá? Desde que as equipes tragam os resultados esperados, né? ótimo. Viu que bacana, que legal, né? Você acredita, Carlos, que dentro dessa visão de estilos de liderar, ou método de liderar, você entende que esse líder, ele deve estar também alinhado com a cultura organizacional, com os valores daquela empresa e com os princípios, né, daquela organização, porque claro que às vezes um líder pode estar com a melhor das boas intenções naquele seu estilo ou outro também, mas independente disso, você acredita que todos os líderes também devem se preocupar em respeitar as culturas organizacionais, né, os valores da empresa, a política da empresa, independente também de cada estilo que eles Sim, executam? isso é fundamental. Então, quer dizer, os líderes têm que estar alinhados com a cultura organizacional, né? Então, quando eu me referi à identidade, não necessariamente a gente está falando da cultura da empresa, né? Sim, Então, sim. uma coisa é ter os objetivos, a cultura, tudo isso, a liderança tem que estar alinhada, sim, Sim. né? Então, não necessariamente está relacionado quando eu falei de identidade. Quando eu me referi à identidade, é mais do estilo, da uniformidade do estilo, né, digamos, Aham. de gerir, da gestão. Mas mesmo que a gente tenha equipes e líderes de estilos diferentes, que utilizem métodos diferentes, mas obviamente as empresas, todas elas, aí não há exceção, né? Todas exigem que a sua liderança, especialmente, mas não só a sua Sim. liderança, mas especialmente a sua liderança, esteja assim alinhada com a cultura organizacional. Se não Legal. houver esse alinhamento, vai ser difícil atingir os resultados globais, né? Pode até acontecer de ter resultados pontuais, mas vai ser difícil se atingir resultados globais se não houver esse alinhamento com a cultura organizacional. Bacana. Viu que legal? Carlos, você dentro dessa experiência organizacional, liderando processos, projetos, né, orçamentos, pessoas, vocês têm visto que as organizações elas têm um ambiente onde coexistem líderes da década de 70, de 80, junto com profissionais que querem liderar ou jovens líderes da década de 90, enfim, essas gerações todas, né, com histórias diferentes de educação, de cultura, estão coexistindo nas empresas. Você acredita que os líderes de hoje precisam se adaptar, se adequar a liderar pessoas, né? Muitas vezes com mais idade do que ele, né? Que são da década de 60, de 70, de 80, enfim. E o que é importante na sua visão para um líder que precisa liderar pessoas de gerações diferentes? Uhum. Porque eu vejo que ocorrem muitos conflitos nas organizações hoje com relação à liderança, porque os jovens pensam de um jeito, têm um ritmo de um jeito, os outros profissionais que já têm mais tempo, 20, 30 anos de experiência ali, têm um pensamento sobre a vida profissional. Como é que você vê
essa habilidade do líder em se relacionar com diversas gerações dentro das empresas? Eu vejo que eu tenho alguma experiência nesse sentido, né? Ao longo desse período aí com que a gente vem trabalhando nessa área de liderança, eu tenho essa experiência prática aqui, por exemplo, no meu trabalho, né? E eu vejo que existe sim esse choque de gerações, não só da nova geração para com a geração mais antiga, como o contrário também, o inverso, né? Então, quer dizer, existe sim essa, essa dificuldade de encaixar as engrenagens, né? De gerações, né? Então, isso é muito comum, isso é um desafio, na verdade, né? Eu lembro que, trazendo agora para uma experiência pessoal, quando eu vim a assumir a equipe, a primeira equipe que eu liderei, eu lembro que eu tinha na minha equipe pessoas de 2 anos de experiência de mercado, pessoas aí na faixa dos 20, 21 anos, até pessoas com 35 anos de experiência de mercado, pessoas até já aposentadas que estavam na ativa trabalhando na nossa equipe. Então, sim, isso foi um desafio que a gente precisou lidar com isso, né? E não é tão simples, né? Não é tão simples, tanto para o líder quanto para os liderados, né? Até talvez pelo instinto natural de reação a mudanças que às vezes a gente tem, né? É verdade. Então, quer dizer, a gente tem que se colocar também na pele dos camaradas, né? A pessoa que trabalhou, imagina um profissional ali que trabalhou a sua vida inteira, tendo líderes às vezes com mais experiência e idade do que eles, né? E aí chega numa determinada fase da vida da pessoa ali, o camarada já é um sessentão e passa agora a ser liderado por um garotão de 25, 30 anos. É um né? desafio. Então é um desafio para a pessoa também. É né? verdade. Então é uma coisa que a gente tem que lidar, né? E isso é a coisa mais comum que existe hoje nas organizações. Você foi muito feliz ao trazer abordar essa questão, porque na maioria das empresas hoje isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade, na verdade, não de hoje, mas já de alguns anos. E hoje eu acho que está mais natural essa adaptação. Eu acho que no passado os conflitos eram maiores com relação a esse choque de gerações, né? Hoje em dia, até pela condição aí de mercado, então as pessoas não é que sejam obrigadas, também, mas eu acho que já é mais natural assimilar essas diferenças que tem nas empresas em termos de idade, geração de equipes. Mas repito, a dificuldade não é só dos líderes, mas dos liderados também. Dos liderados também. Eu fiz uma conversa para aqui no canal, se você quiser acompanhar, com um empresário chamado Robson Escobar, um tempo atrás, falando sobre líderes, equipes e tal. E o Carlos comentou agora sobre a questão dos liderados, enfim. E naquele momento a gente estava refletindo sobre os liderados, não é? E a sua capacidade de serem terem mais iniciativa, de terem mais independência e desenvolverem, né, o desejo, Carlos, de realmente realizar as coisas, né, crescerem e se capacitarem. Uma determinada palestra que eu participei, o palestrante já havia falado que uma gerente de RH de um grande grupo dizia assim: a minha dificuldade na nossa organização é despertar nos liderados o desejo de crescer, o desejo de fazer bem o que já fazem, de aprimorar, de aperfeiçoar, de trazer novas soluções, ou seja, aquela inquietação positiva para o grupo, né? Você observa na sua realidade, na sua experiência, que é um desafio também fazer as equipes, não é? Despertarem para não apenas ficarem acomodadas ali com a rotina e desenvolverem coisas interessantes, papéis
importantes se interessarem por isso? O que é que você vê É, sobre isso? de fato, isso acontece porque a questão motivacional, existem fatores motivacionais que são intrínsecos e que são extrínsecos, né? Então, quer dizer, aquilo que é extrínseco, aquilo que você faz no entorno de uma pessoa ou para uma pessoa para ajudá-la a se motivar, é, isso aí vem desde reforço positivo, elogios, né? A questão da autonomia, dar espaço para a pessoa trabalhar e desenvolver, e também a questão de recompensas, por exemplo, né? O aumento salarial, muitas vezes atrelado a processos de avaliação de desempenho nas empresas. Então, tudo isso são fatores extrínsecos, fatores externos à motivação. Isso ajuda as pessoas a se motivarem. Mas uma coisa que eu observo, e aí a gente vai falar um pouco sobre os fatores intrínsecos, né? Mas a gente observa que esses fatores externos, de motivação externos, eles não são duradouros, eles não provocam na pessoa um efeito duradouro de motivação. Entendo. Enquanto que existem aqueles fatores intrínsecos, que esses não são fáceis de você trabalhar externo a uma pessoa, né? Quer dizer, a pessoa tem que se sentir. Aí é onde entra, por exemplo, aquela questão vocacional. Perfeito. Isso está relacionado à motivação intrínseca, né? À questão vocacional. E aí sim, você pode também ajudar nessa questão intrínseca das pessoas. Não é só a questão da autonomia, mas, por exemplo, as pessoas precisam se sentir importantes na empresa, né? Afinal, pessoas são o nosso recurso. Sim. Então a gente precisa fazê-las se sentir importantes, né? E isso, quando as pessoas se sentem importantes no processo, isso é um fator de motivação intrínseca, né? Quando a pessoa sente que está num ambiente de trabalho prazeroso de se trabalhar, isso ajuda na questão da motivação intrínseca. Quando a pessoa sente que tem espaço para crescer dentro da empresa, isso também. Então, esses fatores intrínsecos a gente observa de motivação interior, vamos supor, vamos colocar assim, a gente observa que esses provocam efeitos mais duradouros. Né? Então, quer dizer, eu lembro de já ter trabalhado com pessoas em que você via que a pessoa era muito estimulada por fatores externos de motivacional. Então, quer dizer, quando o camarada recebia um aumento de salário, o camarada engatava a quinta marcha e passava algum tempo aí rendendo e entregando bastante. Mas daqui a algum tempo você via que arrefecia. Então, quer dizer, foi um fator motivacional externo. Então você via que isso não era duradouro, né? Já era fácil de se observar em pessoas que, sabe, aquela pessoa que vem trabalhar e ela não está preocupada com a hora de largar. Então é uma pessoa que se encontrou no trabalho, vamos supor assim, tá? Se encontrou no trabalho. Então, porque você vê que é uma pessoa vocacionada para aquela área de trabalho. E repito, não significa que a pessoa vai estar feliz o tempo todo, né? Perfeito. Não vai estar feliz o tempo todo, mas é a pessoa vocacionada. Então, e aí você nota que os resultados são mais duradouros. Às vezes não tão resultados tão surpreendentes, mas são resultados contínuos. Entendo. É aquele pouquinho a cada dia que faz a diferença. Devagar e sempre, crescendo. E isso é muito mais saudável do que aquela injeção de ânimo externa para depois o camarada vai apresentar um projeto, algum resultado, mas daqui a pouco você vê que aquilo não foi duradouro. Então essa questão motivacional, eu procuro separar por essas duas vertentes, sabe? Aquilo que é motivacional interno, e aí depende pouco do líder, depende muito da pessoa, né? A questão do entusiasmo, né? Então a pessoa precisa estar entusiasmada. Até a etimologia da palavra entusiasmo fala sobre isso, né? Entusiasmo. Então é interno,
muitas vezes ligada à questão da espiritualidade, mas não religiosidade, né? Sim, sim. Mas se for para a etimologia da palavra entusiasmo, então é uma coisa que depende da pessoa. Bacana. Então quando a pessoa não está entusiasmada, não é só motivada, mas quando não está entusiasmada, é difícil você externamente conseguir fazer com que a pessoa entre, né, nessa questão do entusiasmo. Então, Muito bom, bacana mesmo. Os líderes hoje, eles atuam nas organizações, Carlos, exatamente como você comentou aí da questão da preocupação dos fatores internos, da motivação. Na sua rotina de líder hoje, você observa diferentes formas de liderar, no sentido de que o líder que lidera a sua rotina de processos, de agenda, de planilhas, de prazos, ou seja, o seu trabalho como líder, de gestor de processos, né, prazos, orçamentos, enfim, e a sua liderança com as pessoas diretamente, com gente, né? Você entende que hoje os líderes têm dificuldade de liderar com qualidade os dois lados, ou seja, liderar a sua rotina de trabalho com os seus prazos, processos, planilhas, né, orçamentos, demandas técnicas e as pessoas, como é que você vê essa dificuldade de equilibrar isso? Porque eu ouço de muitos líderes que eles têm essa preocupação. Às vezes eu não consigo ser um líder técnico das coisas, dos processos, dos papéis, das planilhas, dos prazos, tão bem quanto sou de pessoas e vice-versa, não é? Você vive isso, Carlos? eu admito que eu muitas vezes tenho essa dificuldade, sim, tá? Até porque por muito tempo, desde que eu assumi a liderança, eu sempre fui um líder muito técnico, tá? Então eu sempre estive muito focado com os processos, com a técnica, né? Então, mas com o amadurecimento, né, a gente vai entendendo de que por mais que eu esteja preocupado com o meu processo, com a técnica, mas para fazer o processo andar, o recurso que eu tenho são as pessoas, né? Então a gente precisa amadurecer, né? Então admito que já tive mais no passado. Hoje a gente já consegue dosar bem essa questão da liderança técnica com a gestão das pessoas, né? Uma liderança situacional. Então hoje a gente já consegue assimilar mais isso, mas eu admito que eu já tive bastante dificuldade no passado, né? Especialmente no início da carreira como gestor, como líder, até porque eu vim da técnica, na verdade eu nunca saí dela, mas eu vim da técnica, eu era técnico, né? E aí vim a assumir a equipe que eu trabalhava como técnico. Então, por conta disso, eu sempre fui um líder muito técnico, né? E reconheço as fragilidades desse estilo de liderança em alguns momentos, em alguns aspectos. Até reconheço isso, né? Mas já tive bastante dificuldade, porque sempre fui muito focado com a gestão técnica, até porque quando trabalhava como técnico, conhecia as dificuldades do meu processo, então a partir do momento que eu tive a autonomia para liderar o meu processo, eu disse, agora eu vou tentar resolver os problemas, os pepinos do meu processo, os abacaxis do meu processo. Legal. Aquilo que eu via com dificuldade no meu processo, eu digo, agora que eu tenho alguma autonomia, eu vou tentar atacar aqui, né? Então focava muito na questão técnica, né? E às vezes tinha alguma dificuldade para entender que o problema muitas vezes não estava na técnica e no processo, estava nas pessoas. Entendi. Né? Então aí é quando a gente vai amadurecendo e vamos. E aí quando fala de amadurecimento é quando a gente lembra da questão da liderança situacional.
está relacionada ao amadurecimento. É verdade. Não só do líder, mas das equipes. Então o líder ele tem que ser capaz de amadurecer, de reconhecer as suas fragilidades e também de identificar seus liderados o nível de maturidade, né? Perfeito. E aí a gente vai trabalhando na questão de dar um pouco mais de autonomia a um, a outro, né? Supervisionar mais a um do que a outro. Então a gente vai tentando dosar isso, né? Então, mas reconheço que já tive bastante dificuldade. A vez em quando a gente continua nessa questão do aprendizado, é um processo, então, de vez em quando a gente ainda tem alguma dificuldade, a gente tem que se voltar para um estilo de liderança que às vezes a gente tá meio adormecido, né? Então tem momentos que a gente tem que ter, o líder tem que ter essa sensibilidade, essa é a palavra, né? Muito de bom. dosar aí os métodos e os estilos, né? Mas essa questão da liderança situacional, que embora seja embora não que esteja ultrapassado, mas já não é mais tão moderno, mas a gente não pode esquecer. A gente tem que, por mais que vão surgindo aí novas teorias e novos estilos, a gente tem que ir integrando, mas conservando aquilo que a literatura clássica daquele assunto vai nos deixando de bom. Então, essa questão da liderança situacional, por exemplo, essa questão de você identificar a maturidade das pessoas e da sua própria, isso é uma coisa que a gente tem que preservar, tem que conservar da questão da liderança situacional, né? Então só fechando a pergunta, né? Sim, isso é uma dificuldade que eu sempre tive e a gente tem tentado amadurecer nesse aspecto, né? Muito bom. A gente observa nos cenários organizacionais com as equipes, com pessoas que querem, que estão galgando, né, cargos de liderança, uma questão interessante. Muita gente se queixa de que não tem paciência para viver o processo. Você falou aí de amadurecimento e tudo mais. O líder ele precisa entender que precisa ter paciência para fazer as coisas acontecerem, tanto na questão técnica quanto na questão do ser humano, porque é uma crítica que muitas equipes fazem dos líderes, né? Eles acham que as coisas todas vão acontecer, né, com um estralar de dedos, enfim. Paciência é importante para liderar, cara? É muito importante. Haja paciência. Às vezes falta mesmo, né? Às vezes falta. É naquele momento que requer do líder essa dosimetria, né? Então, camarada, vai ter momentos que você vai ter que incorporar, vamos colocar assim, né? O líder vai ter momentos que o camarada vai ter que ser chefe mesmo, né? Então, aquela questão do líder ou do chefe, vai ter momentos que o líder vai ter que ser chefe, né? Você advoga de que o chefe, uma boa dose de chefia no momento certo resolve muito problema? Claro, resolve muito. Tem momentos, aqueles momentos de dispersão, vai ter momentos de alguma dispersão ou de um relaxamento da equipe, e aí vai ter que ser chefe mesmo, vai ter que se chamar a atenção mesmo. Às vezes a gente tem muito preconceito de falar sobre crítica negativa ou crítica, não, porque é a crítica construtiva. Sim, não deixa de ser construtiva, mas vai ter momentos que você vai ter que ser chefe mesmo, vai ter momentos que você vai ter que criticar verdadeiramente as pessoas, até como motivação, porque aquela questão da motivação extrínseca não passa só pelo elogio, vai ter momentos que a crítica também é um fator de motivação extrínseco, trazer a pessoa para o eixo, né? Então, isso não deixa de ser também uma motivação extrínseca, né? Então, chamar a atenção quando necessário, ser chefe de fato quando necessário. Agora, quando você é um líder que a equipe confia em você, então ela entende que naquele momento que você saiu do seu papel de... não saiu do papel de líder, mas naquele momento que você foi o chefe, a equipe confia, respeita, sabe que foi necessário, né? Então é aquela história do pai chamar reclamar com o filho, ó, você sabe
porque você está sendo reclamado, né? Porque está sendo exortado, Advertido, advertido. Então, quando chega nesse... isso é importante também, o relacionamento sadio entre a liderança e os liderados permite isso, né? Então vai ter momentos que você vai ter que ser chefe mesmo. Né? muito legal. É muito como a relação de pai e filho, né, Carlos? De que amor, carinho, respeito, atenção, né? Tudo importante. E existe aquele momento que o pai tem que chegar junto com firmeza, não é? Fazer a correção e tudo mais. E esse exemplo reflete da mesma forma nas empresas, né? Vai ter o momento do chefe mesmo. Há um preconceito, não é, velado hoje dentro dessa questão aí, né? Porque na natureza da vida, eu entendo, como pai de família também, como amigo, enfim, que a gente de vez em quando precisa de um tranco de verdade, né, E Carlos? outra coisa, não só os liderados, Os líderes mas o também. líder também, Isso, né? Então, quando você estimula esse relacionamento via de mão dupla, Aham. então você como líder também se dá abertura para que você seja alertado, vamos colocar assim, Aham. tá? Alertado até pelos seus liderados. Olha, Aham. eu acho que não é bem por aí. Então, quer dizer, essa advertência, né, ela deve ser, na verdade, de duas vias. Tem que Muito ser uma bom. troca. Na verdade, essa relação entre o líder e a equipe, ela tem que ser uma troca. É Ela verdade. não é só de cima para baixo. Né? Aham. As ordens, não tem que haver o feedback. Aham. Né? Então, eu acho que se é, a liderança, quer dizer, a relação entre o líder e a equipe está resumida a uma simples comunicação unilateral, de cima para baixo, quer dizer, eu ordeno e a equipe obedece, Obedece. dificilmente a gente vai ter bons resultados. Então tem que haver o feedback. Muito bom. Né? Vai ter momentos que o líder vai ter que reconhecer que aquela decisão não foi a mais acertada. Isso E esse mesmo. feedback vai vir através de quem? Da equipe. É Né? verdade. Vai ter que vir através da equipe. Então, agora, claro que tem que haver a maturidade do líder para Equilibrar tudo, né? equilibrar e para entender esse feedback. Aham. Porque há também aqueles líderes que não gostam de feedback negativo de suas equipes. Né? Aham. Então, existem pessoas de todos os tipos. Então, Existe. É a verdade. gente tem que procurar evoluir, dosar e reter aquilo que é melhor das pessoas. Né? Maravilha. Você está assistindo aqui esse papo de líder e possivelmente você pode estar curioso para saber do Carlos, dentro da bagagem que ele tem, a experiência que ele tem, sobre as ferramentas para se posicionar como líder, ou seja, como se tornar um líder de sucesso dentro daquilo que você faz, da organização que você participa. Eu vou perguntar para o Carlos agora, na visão dele, itens que ele acha importantes para pessoas que querem ser líderes. Ou seja, você está aí na sua empresa, de repente você pode estar observando alguma oportunidade para se tornar um coordenador, um supervisor, um gerente, não é? E aí, Carlos, fala o que vier na sua cabeça sobre itens importantes para quem quer, não é, exercer uma liderança daqui a pouquinho, no futuro, bem próximo. O que é que você grifaria para a gente? Olha, Rodrigo, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo antes de chegar nas empresas, mas eu vou chegar lá para Aham, responder a tua pergunta. Mas eu certo. gostaria de voltar um pouquinho no tempo, porque eu acho que isso tem que ser desenvolvido lá na educação, lá na formação básica das pessoas, tá? Entendo. Na escola mesmo. Então eu acho que essa questão da liderança, isso tem que começar a ser formado lá atrás. Então eu acho que falar de desenvolver isso nas empresas vai acontecer. Mas se não aconteceu uma preparação disso lá atrás, eu acho que a gente está tentando botar aí a carroça na frente dos bois. Entendo, Né? entendo. Então eu acho que é importante as pessoas entenderem que é importante ela buscar
uma boa formação. E quando eu digo buscar uma boa formação, eu estou me referindo aqui, por exemplo, quando a pessoa começa a estudar lá atrás, Sim. né, ela não pode, ela não pode se conformar com pouco. Uhum. Olha aí, Não hein? pode se Olha conformar com aí. pouco. Então, falando em termos de estudo, por Sim. exemplo, o estudante não pode se conformar somente com um pouco que lhe é apresentado na escola. Então ele tem que buscar desenvolver a sua liderança lá desde essa época. Ele tem que buscar, é uma coisa que é muito pouco estimulada hoje em dia É verdade. nas escolas para os estudantes, é a questão da autodidática, por exemplo. Aham. Por quê? Porque é, nós fomos, vamos colocar nós, vamos vestir a carapuça aí, Aham. né? Como, enfim, sociedade. Nós nos tornamos, acho que em termos de educação, preguiçosos. Tá? Então, hoje na escola não é estimulado que os alunos eles tenham autonomia, busquem ser autodidatas, não. Então, o estímulo é o número de estudantes que são Entendi. formados por ano. Então, Aham. está muito relacionado até a questões políticas e tudo mais, que eu não queria Aham. ingressar por aí. Mas, por exemplo, hoje, se você pegar um aluno, um formando do ensino médio, Aham. e você for comparar com um formando do ensino médio de 20 anos atrás, Sim. é o nosso caso, a gente tem que admitir é outra realidade, é É outro verdade. nível. É verdade. Por quê? Então aí a gente poderia discorrer sobre outras questões que não é importante para aqui, mas eu acho que o estímulo à autodidática antigamente ela era mais evidente nas escolas, hoje não tem mais. Então os alunos precisam quebrar essas correntes, Entendi. quebrar esses paradigmas aí. Então essa questão da liderança tem que começar lá na escola, ou seja, buscar, você tem que ser líder lá na sua sala de aula, né? Você tem que ser líder e você só pode ser líder sendo o melhor, Sim, certo? claro. Você não pode ser líder sendo o pior da Sim, turma. Não é porque é o exato. mais descolado, não é o mais descolado da sala de aula que vai ser o líder do futuro, não. Aham. É o melhor aluno. Aham. Né? Então isso é uma coisa que eu procuro sempre abordar com quem eu, às vezes, alunos, conhecidos, jovens, né, que estão na idade escolar, eu sempre procuro estimular dessa forma. Olha, não vai ser o mais descolado da turma que vai ser o líder lá na frente, não, gente. Aham. Não é porque você juntou a patotinha ali e você é o descolado da equipe, você é o líder daquela equipe, você vai ser o líder lá no futuro, não, não. Aham. Os líderes vão ser os melhores da turma, Aham. em todas as matérias. E isso só é possível hoje através a gente tem que admitir, da autodidática. Sim. Então o cara tem que procurar estudar, tem que procurar buscar conhecimento. A única coisa que pode nos libertar é o conhecimento, É né? verdade. Então a liderança ela tem que começar lá na sala de aula, tá? Não se conformando. E quando eu estou falando de não se conformando, estou falando de se rebelar Se fazer contra o revolução e sistema, rebelião, nada não. disso. Não se conformar apenas com aquele conteúdo que é dado em sala de aula, porque o objetivo é passar de ano. Não. Sabe? Então, é inadmissível hoje que uma pessoa termine o ensino médio sem fazer uma equação de segundo grau, Uhum. sem um camarada saber fazer uma redação e conseguir iniciar o segundo parágrafo sem fazer uma relação com o primeiro. O camarada não consegue desenvolver um texto de 20 linhas que tenha Aham. começo, meio e fim. Isso é inadmissível. Aham. Então, é isso, sabe? Então, a Perfeito. liderança tem que começar lá. Quando chega nas organizações, né, é, passa por isso também. Então, detalhe, o aluno, para desenvolver uma boa liderança, ele tem que ser bem liderado lá atrás. Tem que ser um bom aluno. Aí volta Né? para o que você falou no Volta começo da para entrevista. aí É. exatamente, aí volta nas organizações. Para que você atinja um cargo de liderança, você tem que ter o preparo, Aham. né? Tem que ter o preparo, tem que
a oportunidade vai aparecer em algum momento. Sim. Se não fizer, você pode contribuir para fazer a oportunidade acontecer. Vai anotando, né? Aí, hein? Pode Vai contribuir para fazer a oportunidade acontecer. Tem que estar disposto. Então, disponibilidade, né, para a empresa é um fator muito importante para as empresas hoje. Então, você tem que estar disponível. Uhum. Né? Então, porque quando surgir a oportunidade, o que a empresa vai buscar? Ela vai buscar aqueles liderados que são bons liderados, que tenham um bom preparo. Sim. E que estão disponíveis. Olha, né? Os pilares aí, viu? Né? Olha os pilares aí. Que estão disponíveis. Então, e ao longo do seu trabalho, à medida que vão surgindo as demandas, chefe, estou disponível. Uhum. Né? Estou disponível. Então, à medida que você se coloca disponível para as demandas, né, naturalmente, e aí ó, essa palavra surgindo novamente, né? Naturalmente vai surgir situações Sim. em que, por estar disponível, você vai acabar liderando equipes. Você vai ter lá o seu grupo de trabalho, né? Você vai estar disponível para atender uma determinada demanda em grupo e, naturalmente, você vai acabar, em algum momento, desenvolvendo essa questão da liderança. Show de bola. 3 coisas importantíssimas. Só isso aqui já vale ouro. Só essa orientação que o Carlos deu já vale ouro. Você, além de ser um grande líder empresarial, você é um líder de família também. Você acredita que um bom líder também no seio familiar tem que ter o equilíbrio necessário para que ele tenha a cabeça boa, né, um coração bom, uma alma bacana para cuidar das pessoas nas empresas? A partir do que ele vive na casa dele, você entende que vida familiar saudável é importante para a vida empresarial como líder, porque muita gente aí está vivendo alguns conflitos familiares que estejam interferindo no seu sucesso profissional e talvez nem saiba que é isso. Você acha isso? É muito difícil, eu diria que quase impossível, qualquer profissional, não só no cargo de liderança, mas em qualquer outra situação, não conseguir separar totalmente a sua vida profissional da pessoal. Então, é muito difícil que um líder consiga suprir as necessidades, vamos colocar assim, gerir uma equipe de forma eficaz, se ele não conseguir fazê-lo em sua vida pessoal. Né? Então, bacana. É muito difícil. Então, é preciso que haja o equilíbrio na vida pessoal. Então, um líder desequilibrado em sua vida pessoal, dificilmente ele vai conseguir gerar numa empresa a sua equipe de forma equilibrada. Né? Então, é importante, sim, o equilíbrio em sua vida pessoal, familiar principalmente, mas pessoal de forma mais abrangente também, né? Então, é importante, tá? Pois é. Carlos, você nos proporcionou aqui nesse papo um verdadeiro MBA de liderança, de comportamento, de gestão, de como se posicionar para fazer as coisas acontecerem com as metas, com os resultados nos nossos trabalhos. E eu tenho certeza que quem está assistindo ficou muito satisfeito. Se você pudesse mandar uma mensagem específica para quem quer liderar ou para quem já é líder, do seu coração, daquilo que você, a sua verdade, para que o pessoal possa terminar essa entrevista anotando no caderninho, colando no papel na parede para não esquecer. Que mensagem você daria final para esse público interessado em liderança, aí baseado no que você vive, na sua história, enfim? O que é que você falaria? Uma coisa que eu, assim, é uma palavra que tem já algum tempo martelado bastante assim na minha cabeça, é a questão da resiliência. Até em engenharia existe essa palavra também, resiliência, que é aquela característica de um material qualquer, ele se deformar ou sofrer uma tração, uma pressão e voltar ao seu estado
de origem, né? Então, no âmbito pessoal das pessoas, então essa questão da resiliência é isso também, né? É a capacidade de você voltar para o seu eixo quando leva uma queda, por exemplo, né? Então, na minha vida pessoal, já passei por algumas turbulências e foi necessário que eu desenvolvesse essa resiliência, né? Aham. Então, eu acho que a gente tem que romper com essas dificuldades, né? Às vezes as dificuldades surgem na nossa vida, né? Sem resiliência a gente para, a gente cai, a gente desiste, né? Desiste. Então, eu acho que é isso. A gente precisa ser resiliente, a gente precisa se levantar quando cai, né? A gente precisa evoluir, na verdade, com as dificuldades que surgem pra gente, né? Então, era essa palavra que eu queria deixar para as pessoas. Desde a sua época de formação, não se conformar com pouco, né? Então a gente tem que ter metas objetivas, né? E Sim. uma vez profissionais, a gente precisa dar o melhor de nós, né? Também lembrando da questão vocacional, a gente está fazendo aí um resumo da nossa Resumo. conversa, né? Então, lembrando dessa questão vocacional que é importante, então a gente tem que olhar para o mercado, a gente tem que olhar para as oportunidades do mercado futuro, né? As relações de trabalho elas estão mudando, né? A sociedade está evoluindo e essa questão do emprego do futuro ele está mudando, já tende a mudar. Muitas profissões estão sendo extintas e a gente tem que estar assim antenado com isso, mas a gente não pode deixar a questão vocacional de lado, né? Então a gente precisa sim dar atenção à questão vocacional. E aí a gente vai progredindo, vai desenvolvendo, vai estudando. É importante, né, que em aspectos de liderança a gente tem que estudar também, a gente tem que Se se aperfeiçoar no aperfeiçoar ato de liderar, né? no ato de liderar. Isso aí. Obrigado. Carlos, obrigado. Eu que agradeço, Show de parceira. bola. Viu aí um verdadeiro MBA de conteúdo para que você possa usar essa biblioteca daquilo que Carlos falou para você ser um líder melhor, ser um liderado melhor, né? De repente você ser uma pessoa melhor. E é isso. Carlos Alberto. Olha, mas eu queria só deixar mais um recadinho que no canal do José Rodrigo tem muitos vídeos excelentes, não só na área de liderança, mas recomendo a todos acompanharem o canal do José, tem muitos vídeos bons. É isso aí. De repente alguém pode ficar curioso e querer saber mais um pouquinho sobre alguma coisa que foi na entrevista. O pessoal que quiser, de repente, conversar um pouco com você, ou tirar uma dúvida com você. Carlos, eu assisti sua entrevista lá no canal do Zé e eu tô com uma dúvida assim, 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 você poderia me ajudar? Como é que o pessoal pode encontrar? Tem Facebook, seu WhatsApp, alguma coisa assim? Tem, mas tem o meu e-mail, que é Sim. o calbertocunha@gmail.com. Tá aqui embaixo para você. E aí, quem quiser mandar alguma mensagem, a gente está disponível aí a responder sempre. Para finalizar, ser pai é gostoso? Olha, é a maior realização da minha vida. Então, gente, é isso aí, hein? Continua acompanhando aqui o canal todo domingo agora, live das galáxias às 21 horas e quarta-feira um vídeo novo, tutorial de liderança aqui no canal e às terças-feiras uma entrevista maravilhosa como essa que o Carlos Alberto nos concedeu. Então, um grande abraço, seu palestrante José Rodrigo, continue acompanhando todos os nossos conteúdos nas redes sociais. Um grande abraço, palestrante José Rodrigo. Valeu, Rodrigão.